Eu sou bióloga, né, como a maior parte das pessoas nessa sala, e eu comecei a minha carreira, minha vida profissional no meio acadêmico, então fiz iniciação científica, fiz mestrado, doutorado, cheguei a fazer pós-doc, tudo na área de biologia, fazendo pesquisa principalmente em recifes de corais, em recifes tropicais. E por influência do João, depois do meu segundo pós-doc, eu acabei migrando mais para essa área de produção de imagens e agora já faz quase 10 anos que eu trabalho fazendo principalmente filmes de natureza de vida selvagem. Você 10 com anos. 10 anos já. Quase 10 anos já. Você Cara, então. Eu tô. Ano que vem faz 10 anos. É mesmo. Você conseguiu conciliar ou as coisas. Nada nunca é na ordem que a gente conta, nada é sequencial. Uhum. Inclusive para os jovens que estão nos assistindo, a vida é muito mais legal depois que a gente conta, né? Sim. É porque tem um monte de percalço no meio do caminho. Sim. A gente estudou junto uma época. Eu não lembro de verdade. Vocês começam a produzir isso durante a pós-graduação, então começam a trabalhar com imagem. E no seu caso, principalmente, a pergunta é muito para você. Você já fazia as coisas porque natureza é legal pra caramba e a gente gosta de registrar? Ou é bem sequencial mesmo, você termina o pós-doc e aí você vai trabalhar com produção disso? Não, nunca é tão organizado. É muito mais organizado contando, né? Não. Olha, Emílio, para ser sincera, pro João eu acho que foi um pouco mais embolado, né? O João, até porque o João sempre falou que queria trabalhar com imagens, eu sempre fui muito assim, mais nerd, assim, bem da ciência, sempre achei que eu fosse virar uma pessoa que fosse fazer carreira acadêmica. E ele, desde o primeiro ano de faculdade, que a gente foi colega de faculdade, ele falava que queria fazer documentário, queria trabalhar com produção de imagens. Para mim isso era uma coisa muito distante. Uhum. Uma loucura. Uma loucura. E só que a gente fazia muita viagem de campo, né? Tanto para as disciplinas da Unicamp, que você sabe bem, como também para a nossa própria pesquisa também. Trabalhava em Fernando de Noronha, na Austrália, e via muita coisa bonita. Então a gente até usava as câmeras, filmes, fotos para fazer a parte de coleta de dados e para documentar mesmo, né? Aí aos pouquinhos a gente foi tendo contato, né? O João, no meio do doutorado dele, foi convidado para ser um dos apresentadores do quadro Domingão Aventura, do programa do Domingão do Faustão. Então ele foi colocando mais o pezinho nessa área. Uma viagem ou outra eu ia, fazia mais a parte de making of, né? De gravar os bastidores das viagens. E daí aos pouquinhos fui fazendo mais viagens, fui gostando mais. Eu era meio medrosa com câmera, que é uma coisa que ele sempre gostou desde o começo. E daí, quando terminou meu segundo pós-doc, eu acho que eu já estava tão contaminada por esse ser aqui, pela parte de mídia. E eu falei assim, eu vou tirar aí um sabático, ficar 6 meses, sabático assim, trabalhando com ele, né, não descansando. Trabalhou mais que ninguém. Trabalhou mais que nunca. Eu falei assim, Sabático. um sabático para trabalhar mais. E depois desses 6 meses eu vejo, né, se eu fico no meio acadêmico, mas eu achei que eu fosse voltar. E tô aqui, os 6 meses viraram aí quase 10 anos. Olha aí. Sei como é. E antes de passar pro jogo, tem mais uma pergunta para te fazer. A gente que estava na academia passou por um caminho parecido. Então a gente sai de um espaço em que a gente está pensando, eu vou fazer mestrado, doutorado, pós-doc, vou prestar um concurso, vou virar professor, vou fazer pesquisa. A gente vai ser biólogo, certo? Sim. É o sonho do biólogo, até antes de entrar na faculdade, virarei um pesquisador para trabalhar com qualquer grupo que a gente tiver. E aí hoje eu entro no seu perfil, por exemplo, e você tá lá como produtora. Sim. Então é uma mudança de perspectiva. A gente hoje é muito mais produtor de conteúdo, e é óbvio, um conteúdo voltado à biologia, um conteúdo voltado à ciência, ainda mostrando o nosso maravilhamento com o mundo, mas a nossa profissão mudou. A gente deixa de ser biólogo, naquele sentido que a gente tem mais idealizado na cabeça, inclusive, serei um orientador e vou fazer pesquisa, para virar produtor. É uma mudança meio estranha, não é? A gente não está preparado para isso. Como que lida com essa mudança? E foi tranquilo? Você tá tudo bom? Hoje eu me vejo como produtora, mas eu demorei muito tempo para mudar. Para abrir mão. A bióloga ainda tá lá, né? Mas porque eu não me via, como eu te falei, né? Minha vida inteira eu achei que eu fosse ser, né? Que eu fosse para academia, fazer pesquisa.
Mas eu acho que foi com a vivência mesmo, né? Hoje eu já fiz tanta produção, tantas coisas diferentes que eu tenho essa confiança. Mas foi muita coisa assim, aprendendo. A gente vai muito para festivais de cinema, de natureza, vida selvagem, conversando com diretores da área, fazendo cursos também. Mas a gente tem que se adaptar. E eu acho que hoje muitas pessoas vão ter que fazer isso, né? Porque o mundo é tão dinâmico, né? Tanta informação, tanta tecnologia, que eu acho muito difícil alguém seguir a mesma carreira a vida toda, que é o que a gente via, né? Até pouco tempo era a regra isso, né? Sim. Então Isso aqui eu acho também uma coisa que rolou muito, eu vou responder por você também, mas é uma coisa que foi para os dois, né? Na real. Essa transição, você sai de um mundo que está garantido, né? Porque você tem um caminho montado já. Você talvez traçado, mas traçado, não não montado, garantido. Mas você tem ali, ó, mestrado, tem uma ordem escrita num papel, né? Tem uma receita a se fazer, você tem que fazer isso, se você fizer muito bem, você chega lá, um pouquinho de sorte ali e tal. No nosso caso, quando a gente fez essa transição, a gente falou, eu me sentia muito assim, em vez de eu estar lá trabalhando na coisa séria, eu tô brincando. E eu acho que vocês três devem ter passado por isso também, cara, porque vocês saíram YouTube, né? E tudo que vocês fazem hoje em dia surgiu na nossa época. Então vocês estavam entrando num negócio que vocês nem sabiam o que era aquilo, cara. Como é que eu vou viver disso aí? Então não sei se às vezes, pra mim eu ficava assim, não, cara, eu tô fazendo a coisa errada, eu tinha que estar. Então demorou um pouquinho assim pra você ver que era uma profissão séria e falou, não, cara, isso aqui. Aí até dá pra pagar uns boletos com isso que a gente Não, daí faz, a gente mergulhou de cabeça assim, ó, a fundo. E mas assim, a gente mergulhou de cabeça, mas com boinha. A gente sempre melhor. Sempre bom. E assim, o que era doido é que a gente escutava até. E eu até entendo, não é assim uma crítica, assim, ai, pessoas, mas quando eu falava que pensava, que eu pensei durante muito tempo, de parar com o meio acadêmico e trabalhar com o João, muitos colegas da área falavam, mas pelo amor de Deus, você já tem artigo publicado, tem livros, tem uma carreira, você vai jogar isso fora, tal. E não, você continua, você não pode perder isso, tal. Até que eu lembro que quando eu falei, não, eu vou parar, eu preciso desse tempo para até organizar minha cabeça, eu lembro que eu conversei com 3 pessoas que foram muito importantes para mim, que foi o meu orientador de iniciação científica e de mestrado, o Ivo Sazima, e ele apesar... É um cara muito especial. Ele é brilhante, assim, um pesquisador incrível, mas sempre muito com essa ideia, né, da importância da divulgação científica, das imagens. Então, ele falou, Rô, você tem jeito, vai, vocês já estão descobrindo um caminho, não é uma coisa na louca. O professor Miúdo, o Paulo Roberto Guimarães, que veio aqui. Professor Miúdo, olha aí, Miúdo. Professor Miúdo. É que ele não gosta que chame ele de Paulo, entendeu? Ele foi meu supervisor no meu segundo pós-doc que eu fiz na USP. Ele falou, seu olho brilha quando você fala de divulgação, quando você fala com outras pessoas. E de trabalhar com o João Paulo, viajar com ele. É maravilhoso. O olho dela brilhava. Mas é verdade. Eu também brilhava. Mas é verdade, porque a gente não se encontrava. A gente tinha que marcar, não, ó, dia 29 de fevereiro você não tá em casa. Isso é interessante, né? O João estava viajando para um lado, você viajando para o outro. Tendo vidas meio que separadas nesse sentido, né? Sim, total. A gente viveu 6 anos em países diferentes aqui. Não era Austrália e Argentina. Austrália e Brasil. Argentina e Brasil. Eu morava na Austrália, ele morava no Brasil. Cara, depois eu fui para as Ilhas Fiji, ele no Brasil. Então a gente não se via. E fora isso, o meu próprio orientador de doutorado mesmo, lá da Austrália, o David Bellwood, também conversei com ele, conversei com os 3 de forma independente. E ele também falou, Rô, vai, se joga, você está preparada, e dá esses 6 meses, se você quiser voltar, também volta, em tempo, né? Não é terrível. Então, faz essa tentativa. Então, tive essa bênção, assim, desses 3 super e outra, gurus. Né, de 3 feraços na ciência, absurdos, assim, dá até medo falar o nome deles na ciência. Pô, Ivan Sazima, Paulo Guimarães e o David Bellwood, para quem não conhece de biologia marinha, pelo amor de Deus. Mas todos, assim, muito pró essa coisa da divulgação. Então, parabéns a todos vocês que fazem isso aí. Que é isso. Tamo junto.